tem jeito de fazer as tarefas de casa com as crianças? Alfredo, tem jeito sim. E ser bem divertido ainda por cima. E ainda ser bem divertido? Com certeza. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Alfredo. Bem-vindos a mais uma conversa do Tem Jeito Sim, educação criativa para as nossas crianças. No nosso papo de hoje, vamos falar sobre fazer tarefas de casa com as crianças. E quais são as tarefas de casa mais importantes? Vamos primeiro pensar nisso. Comida, então tudo relativo à cozinha, seja guardar os alimentos, seja preparar os alimentos, seja limpar a mesa depois de preparado, seja cozinhar, cortar, servir, tudo relacionado à alimentação, pôr a mesa, lavar os pratos, tirar a mesa. Tudo isso é o mundo da alimentação, né? O mundo da alimentação. Então, como a criança participar desse mundo da alimentação? Exato. Tem o mundo da limpeza da casa de uma forma mais geral. Então, varrer o chão, passar um pano, essas coisas que não envolvam muitos produtos, né? Então, é a higiene desse corpo que nos abriga, né? A nossa casa, o corpo que nos abriga, precisa de processos de higiene. Então, como colocar a criança participando disso. Isso, a arrumação dos brinquedos da criança e de tudo que ela mexe, de toda a bagunça da criança. Isso, com certeza, esse talvez seja o número 1, porque é o mais palpável para a criança, é o mais cotidiano e é um que a criança ser convidada desde sempre a participar e a cuidar disso é um dos mais fáceis de criar esse senso logo no começo, porque ela entende que tem tudo a ver com ela. Então, tem a ver com sentido de ordem, sentido de o que sai de um lugar volta para o mesmo lugar. Exatamente. Fora isso, as atividades da casa que na sua casa você faz. Arrumar a cama, puxa, é uma coisa que dá para fazer com a criança pequena. E cuidar de uma horta, de um jardim, se você tem, super dá para fazer com a criança pequena. Na verdade é ótimo, ela adora. Ou se você não tiver um jardim, mas tem vasos, regar, mudar uma plantinha de vaso, tirar uma folhinha que está seca, esses cuidados com as coisas vivas, passear com o cachorro, limpar uma coisa do cachorro na casa, isso tudo a criança pode ajudar. A gente está falando de criança pequena mesmo, de jardim de infância, até os 6 anos. Para ela é excelente ajudar nessas atividades. Então, essa é uma lista de afazeres da casa. E como é que pode ser divertido, pode ser gostoso, atraente e, de certa maneira, pode ser parte da vida diária da criança, esses afazeres da casa? Bom, para começar, que esses afazeres diários da casa são parte da nossa vida, da vida real, né? A gente está num mundo em que isso às vezes é um pouco esquecido, mas eles são parte do dia a dia de qualquer adulto, do dia a dia de qualquer casa. Qualquer casa tem cuidados, tem alimentação, tem organização, tem limpeza, tem um ritmo que faz com que a casa flua. E a criança está envolvida nesse ritmo. A criança está chegando nesse mundo com muita vontade de participar do ritmo desse mundo que ela acabou de chegar. Para ela é uma novidade incrível, cada detalhe desse mundo. E quando ela vê as coisas se transformando, uma coisa que tinha um formato, de repente foi cortado em vários pedacinhos, misturou com água, mexeu com água quente e uma colher, a coisa mudou de formato quando foram misturadas outras e virou uma outra coisa. Depois ela foi servida, a criança comeu. Para ela, isso é a maior fonte de aprendizado possível. Ela está entendendo sobre a vida como um grande processo de transformação. E isso é o simples cotidiano de uma preparação dos alimentos. Eu gosto muito de olhar para essa preparação como se a criança ela tivesse vivenciando esse ser um cientista
que observa o mundo. Só que ele observa, calcula e cria hipóteses imediatas e as coloca em ação na mesma hora. Então ele é esse pequeno cientista observando atentamente todos esses milagres, que são essas transformações que acontecem ao redor dele. E ele busca alternativas. Ele imita e ele também cria suas próprias alternativas, seus caminhos de ação. Às vezes, caminhos de ação melhores do que os que nós tomamos. Exatamente. Para a criança pequena, tudo isso é um universo extremamente potente. Nós adultos temos a possibilidade de convidá-las para uma grande brincadeira, para um grande encantamento de cuidar da vida, de criar uma vida gostosa, de cuidar do nosso lugar, ou ensinar para eles desde pequenos que cuidar da casa é horrível, é um tormento, e que, nossa, se eu puder fazer qualquer coisa para não ter que ser eu que realize essas tarefas, nossa, eu vou fazer. A criança, ela aprende pela imitação. Ela começa a imitar os adultos andando, porque, nossa, ela quer participar desse mundo que anda, é maravilhoso. E ela aprende, ninguém ensina para ela, olha, assim que você anda. Falar é a mesma coisa. Fazer as coisas em casa é a mesma coisa. Então o caminho é colocá-la junto conosco, né? E nada de explicações. Exato. A explicação com a criança pequena não é cognitiva, é o próprio fazer. Quando o adulto autor faz, isso explica tudo que a criança quer. Isso encanta a criança. E aí a gente também, como adultos, se reapropria da linguagem para poder se comunicar com essa criança que está num outro processo de linguagem do que nós. Ela está na linguagem da criança, no criancês. E você, no fundo, demonstra para a criança com a sua atitude, com os seus gestos, com o seu movimento, né? Exatamente. A gente demonstra para ela como a gente faz as coisas, como o mundo se transforma. A criança não tem um prazer maior para uma criança pequena que saber que os adultos que tomam conta dela são autores desse mundo e fazem as coisas acontecerem. Para ela isso é extremamente encantador. A criança, quando está nesse processo, a gente costuma falar lá no jardim de infância que a gente precisa saber acolher a criança e saber convidar ela para participar dos processos de trabalho dos adultos, os trabalhos que a criança entende. Então esses trabalhos da casa que são bem visíveis, visuais, são perfeitos. Os trabalhos do fazer, manual. Isso inclui também lavar roupa, isso inclui todos os processos. Se você faz em casa algum trabalho manual, se você costura, se você conserta coisas em casa, tudo isso é incrível de ser feito junto com as crianças. E sempre o primeiro passo para nós como adultos é nós começarmos a nos acostumar a fazer isso diante das crianças e ver como isso vai ser trazido, como isso vai chegar para elas e como isso vai... o que isso desperta nelas. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre algumas tarefas específicas, alguns afazeres que são maravilhosos de serem feitos com as crianças e que têm só benefícios de incluí-las nesse processo, pelo encantamento, pelo prazer, pela brincadeira. Então hoje a gente olhou aqui essas tarefas da casa sendo feitas com as crianças e vimos que tem jeito sim de colocá-las junto conosco nesse trabalho nosso diário de organizar a nossa vida, de organizar o ambiente para a criança viver, de organizar as forças da criança que estão em atuação, de criar uma verdadeira orquestra que atua na construção do ambiente para o desenvolvimento da criança. É isso. Tem jeito de fazer as coisas de casa com as crianças. Isso é muito divertido. Vem com a gente. Tem jeito sim. Educação criativa para crianças.